Escorpianos, tudo bem? É a vez de vocês aí para mandala, tá? De escorpião. É também uma mandala geral, não vai ressoar com todos os escorpianos. Então pega o que bater aí com o seu momento, com cada área da sua vida. É uma leitura diferente, um pouco mais extensa, tá? Atendendo a pedidos aqui no canal. Então, escorpiano, serve para quem tem signo, ascendente, lua, Vênus ou a Júpiter em escorpião, tá? Se gostarem, deixem o like de vocês, comentem, compartilhem. Vamos lá, tarô? Para mandala e de escorpião são as 12 casas astrológicas, tá? Então é um pouco mais detalhado. Ó, vocês abrem aqui com Cavaleiro de Espadas, tá? A energia do momento para os escorpianos e fala muito sobre a sua personalidade também. Tá? Isso aqui é um momento de... Não só um momento, mas aí é uma questão de estilo de viver, né? Eu me comunico aqui, tá? Basicamente com escorpianos que tem essa energia aqui do Cavaleiro de Espadas. O que é? Direcionamento, certeza do que quer, pés no chão. Aí muitos podem até encarar vocês como pessoas cortantes e ásperas e rudes. Na verdade não é nada disso, tá? É apenas uma pessoa que sabe onde quer chegar, sabe o que quer, sabe principalmente o que não quer, o que é muito importante. Então vocês abrem com essa energia do Cavaleiro de Espadas, de pessoas que correm atrás do que querem, seja no âmbito emocional, seja também no financeiro. São pessoas donas de si, digamos assim. A gente clarifica com conexão. Neste momento eu te benzo. Existe aqui, com conexão e o Cavaleiro de Espadas, um novo caminho se abrindo para você, escorpião. Um caminho de conexão, tá? Não só com outra pessoa, mas você se conectando muito mais ao seu interior. Fala de vitória no sentido... Quando a gente fala de vitória, não é só dinheiro, emprego, não. Pessoal, tá? Algo pessoal aí sendo, neste momento, abençoado para vocês, né? Essa aqui é o oráculo da benzedeira e vem falando que neste momento eu te benzo. Uma conexão importante, um contato, tá acontecendo, que para muitos será marcante, para algumas pessoas tem uma ligação emocional, pode ser com algum parente, algum amigo. Para quem busca um amor, tá? Aspas, para quem busca um amor, pode sim estar próximo de acontecer uma conexão amorosa. E eu digo, abençoada. Aqui não é pouca coisa não, tá? Aqui, escorpião, aquele tudo ou nada. Porque o cavaleiro de espadas, ele tem essa energia, tudo ou nada. Ou é ou não é, tá? E alguns podem sim se conectar. Outros estão apenas se conectando com a sua espiritualidade, tá? Com a sua fé, o que quer que seja, com o que te move. Existe uma profundidade aqui, existe um quê também de espiritualidade no momento, tá? Muito interessante. E aqui o principal, a maioria de vocês olhando para frente, tá? É para frente que se anda. Então é uma boa energia para abrir aqui a mandala. Vamos falar de dinheiro. Carta 2 para escorpião. Dez de ouros. Melhor não poderia, né? Escorpião, aqui finanças tendo melhora significativa, inclusive tem uma relação para quem eu me conecto aqui com família, as finanças têm uma conexão com família, ou seja, você não tá, é interessante que aqui não me fala de egoísmo, né? É como se você dividisse, como se você trouxesse para a família bem-estar, alegria, através do dinheiro, das finanças, né? É aquele cuidar que vai além, né, além do emocional. É aquele cuidar que o escorpião sabe, né? Colocar a mão no bolso. E aqui eu vejo melhora financeira. Inclusive, para alguns, tá? Existe uma simbologia de viagem com a família. Aqui me fala de família, tá? O 10 de ouros. Então, me conecto com escorpianos que estão bastante ligados, têm essa história com a família, tem um peso importante na vida. E aqui me fala, sim, a possibilidade de uma viagem em família, porque vem falando de dinheiro. Para alguns escorpianos que estão esperando aí processos de inventário, processos burocráticos, dinheiro, sabe, como se fosse indenização, dinheiro, partilha de bens, muito positivo também. Aqui é um sim, tá? Resolução. E, portanto, você ir colocando em ordem as finanças. Para quem está nessa energia, tá? Energia aqui de herança. Caso não seja herança, aquele processo trabalhista, aquela indenização, é aquele dinheiro que você aguarda já há algum tempo e que pode fazer sim
uma grande diferença aí para a família. Varredura, show negatividade. Então, se você passa por problemas aqui financeiros ou endividamentos, tá? Primeiro, eu não vejo escassez aqui. Eu me conecto com escorpianos que já têm uma vida aí pré-estabelecida. Tem o seu dinheirinho, tem o seu trabalho, tá? Mas aqui me fala assim, a negatividade é deixar de lado o pessimismo. Você pode, de repente, ter aquela sensação de, poxa, mas eu ganho aquém do que eu preciso, aquém do que eu gostaria. Aqui fala de melhora. A carta 10 fala de evolução, crescimento, aumento de patrimônio para alguns, uma compra importante, uma viagem importante que envolva dinheiro e você com condições e possibilidade de realizar tal feito, tá? Carta 3, vamos lá. Terceira casa, comunicação. Então, estou fazendo um cruzamento aqui com tarot de Waite tradicional com o oráculo das benzedeiras. É uma mistura bem incomum, mas é esse o propósito, né? Uma leitura um pouco diferente. 6 de copas. Uma comunicação melhorando, tá, escorpianos? Eu acho que vocês passaram por um período aí de fechar-se um pouco, analisar um pouco as suas relações, a forma de se comunicar. Aqui eu vejo uma forma de se comunicar interessante porque você se colocando numa posição de alguém que tem maturidade, que tem história, repassando aquele bastão que você sabe que você aprendeu com a vida. A carta 6 de copas me remete também à infância. Então pode ser que você, por um período, nesse período próximo aqui, você tenha contato com pessoas do passado, amizades, tá? Pessoas boas, tá, gente? Não é relacionamento ruim, não é isso não, tá? Revisitar o passado, comunicar-se de uma forma mais livre, mais emotiva também. Eu vejo aqui alguns bastante saudosistas com relação a lugares, a pessoas, isso influenciando a sua forma de se comunicar. Então eu vejo uma comunicação aqui para vocês bastante fluida e emotiva e muito boa também, perdendo um pouco aquela desconfiança típica de escorpião. Então você talvez mais carinhoso também. Eu vejo uma comunicação mais carinhosa, uma troca. E automaticamente você vai receber também, né? Você sendo o emissor e também o receptor. Ou seja, uma comunicação mais amorosa, mais altruísta, faz com que você receba também das pessoas em volta mais carinho, tá? É como se estivesse faltando um pouco, tá? Essa pausa para... Peraí, por que eu tô tão fechado, né? Por que eu tô tão áspero, tão desconfiado? E aqui é o momento em que você começa a se comunicar. Você já fez isso antes, tá? Você começa a voltar às origens. Então, tudo bem, tem um escorpião aqui que tá machucado, ferido, desconfiado, muito vivido, esperto. Não cai na lábia de qualquer um. Mas existe aquele escorpião lá atrás que ele era tão mais solto, né, mais confiante, mais alegre na vida, mais sorridente. Isso está voltando para sua energia, tá? O que mais? Clarifica o 6 de copas. Racional, quem nos ilumina. É interessante que fala do emocional e do racional. Aqui é o ponto de equilíbrio, né? Não é aquela comunicação tão racionalizada e nem tão emotiva, meio a meio. O que é uma mudança boa, você sabe, por exemplo, você vai saber como direcionar-se em tal situação, para tal pessoa, talvez várias formas de se comunicar, você entendeu que não é um modelo, um molde, né? Para cada pessoa você tem ali um espaço, uma maneira, e essa divisão que é bem interessante, maturidade, né, escorpião? Que um processo, a sua comunicação se torna mais madura, tá? Isso é bom, né? Isso te abre caminhos também. Para quem não sabe, a comunicação abre caminhos para qualquer pessoa. Então não adianta ser uma pessoa com muita inteligência, com muita coisa boa no coração, sabe, com boas intenções, se você não se comunica de forma correta, tá? E qual a forma correta? Falar o que você quer falar. E tantas vezes não é usar aí subterfúgios, né? Falar pela metade, com parábolas, ou tentar aí jogar no ar o que as pessoas precisam pescar. Não, aqui você começa a ficar muito mais racional, mas é uma racionalidade emotiva, vocês entendem? Fala o que tem que ser dito, mas não de forma mais áspera, não de forma mais desencontrada. Então a sua comunicação também te abrindo caminhos. De repente vão falar, poxa, mas essa pessoa é legal.
Eu achava ela fechada, estranha, tímida demais, ou às vezes até grosseira. E agora eu descubro que não, tá? Então, essa forma de se comunicar não é para agradar ninguém. É para você também receber, né, um mundo um pouco mais, digamos assim, que cordial também. Cordialidade eu vejo aqui. Isso abrindo caminhos para você, inclusive para quem quer fazer novos amigos, tá, novos assuntos, explorar novas ideias, conhecer pessoas. A forma de se comunicar é muito importante, tá? Porque às vezes você acaba perdendo, né, oportunidades boas porque não se comunicou de uma forma adequada, passou a mensagem errada ali. Vamos lá, passado, carta 4 para Escorpião. Caiu aqui, pulou o louco, carta de número 0. Aqui muito zerando o passado, né? O louco não só como uma simbologia do zero, do recomeço, é como se você não se encontrasse mais no passado. Isso muitos fazem de forma sábia, né? Porque você começou a vasculhar aí o seu baú de memórias e perceber que no passado não tem mais nada ali a ser resolvido, é zerando o passado. Tá passando uma borracha. Para alguns é deixando algumas questões de lado, algumas pendências emocionais, perdoando. Tá perdoando no sentido não é nem de ficar mais revisitando aquilo, tentando falar com alguém. Não, não é isso. Ó, é indo embora do passado. Tem muitos indo embora de vez do passado. Tá? É claro que é o seu referencial, mas aqui não é mais a sua morada. O passado não faz mais nenhum sentido para a sua vida. Então, para quem se conectar, vai entender o que significa isso. O passado não faz mais sentido, não te condiciona. O passado aqui realmente deixado para trás. Você vai trazer, claro, boas memórias, boas lembranças. O que te magoou, você não quer mais ficar remoendo histórias. Tá? Você não quer mais ficar provando nada que estava certo, aquela situação, o que quer que seja. Aqui é você olhando para frente, fazendo as pazes, inclusive com o passado, né? Passando uma borracha aí. O que mais? Cautela, não compactue com a negatividade. É o que eu falei, é aquele passado que te machucava, te feria, ou que de certa forma te desanimava, né? Você usava muito o referencial do passado, às vezes para condicionar o presente, apontar o futuro. Aqui é uma certa cautela, tá? Você tem que perceber qual o lado bom do passado, o que são memórias boas, o que serve para hoje em dia, até para contar uma história, até para ilustrar a sua vida, até como cartão de visita. Né? Isso acontece muito quando se faz novos amigos, novos amores, se busca um emprego e se pergunta quem é você. Então, cautela ao se definir baseado no passado, que você não está mais lá. Então, essa cautela é interessante porque o lado negativo não deve ser escondido, né? Mas deve ser visto de outra forma. Te trouxe até aqui. Não só as coisas boas, as ruins também te trouxeram, te embalaram até aqui. Então, não compactuar apenas com o lado negativo, com o que te feriu, tal, com o que não aconteceu, o que não deu certo. Aqui é você tratar o passado até de forma mais racional mesmo, tá? Vamos lá? Carta 5, amor, para Escorpião. Só uma. A primeira aqui, gente, ó. 7 de copas.
Eu me conecto com muitos aqui, vejo que estão solteiros ou separados ou viúvos. Para quem está descomprometido, né, sem compromisso, não tem ninguém, ou nem quer mais, alguns nem querem, né, um direito, tá? É, porque eu lembro de uma leitura passada que eu fiz, a mulher achou que era um incentivo era um tutorial de como ter um caso. A gente tem que lidar com tudo, né, escorpião? E aqui é o seguinte, sete de copas. E fala das expectativas amorosas, né? Tem muito escorpião que já está há muito tempo só na expectativa. O que você não tem. Parece que é mais interessante, é mais feliz o que você não tem. Tem um traço aqui de alguns, percebam, tá? Não é para todo mundo. Que está fixado no amor futuro, né? Nada mais lindo do que aquele amor que eu não tenho. Nada é mais lindo do que aquele ideal, aquele amor perfeito. Quem não sonha, né? O que nos move também são sonhos, ideais, enfim. Mas aqui para alguns existe o ideal ainda não alcançado em relação ao amor. É como se o que você viveu, poxa, tive um aprendizado, me casei, tive filho, mas aquilo não era amor. Alguns têm essa noção, ou essa impressão, ou essa constatação. Cada caso é um caso. Alguns estão aqui fixados no que não tem, podem estar aí condicionados para um amor que vai chegar e que talvez seja muito bom e que talvez seja perfeito, né? O 7 é o número da perfeição. Mas analise se realmente existe, tá? Não é que não exista amor, existe na sua vida. Para quem está casado, a mesma coisa. Pare de criar expectativas, tá? Irreais. É colocar os pés no chão, tá? Por mais que olhar para o céu é maravilhoso, né? Estender, pedir aos céus é maravilhoso, mas que tal viver ao invés de pedir, né? Que tal fazer por merecer, tá? Não basta, amor não só encontra pessoas boas, não. Pessoas inteligentes emocionalmente também, tá? Então tem aqui uma questão de jogo de cintura. Negocie com a vida, de repente aparece um amor para você que não é perfeito, obviamente. E que tal aceitar essas imperfeições que vêm do outro, a sua também? Isso para casado ou solteiro, tá? Porque para quem tem um amor aqui, parece que você tem um amor, mas está bem aquém do que você gostaria, porque a sua cabeça está nas nuvens, né? Você está de alguma forma pensando naquilo que você ainda não teve, naquilo que você ainda não conheceu. E para uns é você imaginando aquele amor que já veio, que já foi. Para esperar um amor que já veio é sofrimento. Agora, se você é solteiro, aqui me fala de amor no seu caminho. Só que, obviamente, tá? Um amor de carne e osso, não existe essa perfeição. E talvez você esteja se condicionando ou condicionado a encontrar um amor do seu jeito, ao seu modo, e não será. Vamos clarificar essa carta aí, sete de copas. Corte, né? Às vezes é preciso cortar laços. E aqui eu vejo que para alguns não é nem cortar laços com amor, é cortar laços com a ilusão, com excesso de expectativa. Isso te garante amores reais, tá? E que, claro, né, amores reais não são amores fáceis, porque o amor não é fácil, ele é construção. Ele é muito mais do que uma idealização. Idealizar, mas vivenciar, viver. Amor é dia a dia também. Amor é ação. E claro, tem a expectativa, tem o lado lúdico e mágico do amor. Mas, via de regra, ele é uma construção, ele é como um trabalho, é como uma casa que você vai montando peça por peça para um dia estar bem grande, sólida e firme. Assim é o amor. Para que um dia nada derrube aquilo. Você, né, atravessa tempestades, mas é preciso antes construir. Tá? Você não vai encontrar esse castelo que você imagina pronto. É do zero. Tá? E aqui me fala de cortar esse vínculo com ilusões, né? Claro que não é para todo mundo, alguns escorpianos já são vacinados e carimbados. Mas se você vem nessa vibe de repente cair de novo naquele romantismo, que é um mal terrível, né? O romantismo em si, desde manifestações culturais a uma questão também social, né? Se prega muito romantismo, quando na verdade a gente vivencia momentos românticos, mas a vida não pode ser romantizada a esse ponto. Assim como amores perfeitos, amores, né, infindáveis, amor da sua vida e alma gêmea, esse tipo de armadilha que a gente cai muito,
faz inclusive a gente desprezar amores que a gente tem e que às vezes são bons amores, tá? É isso. O que mais? Vamos para profissão. Carta 6, Escorpião, profissão. Só uma. Cavaleiro de Paus. Tem muitos aqui se reerguendo na profissão. A sua profissão envolve muita agilidade mental também, tá? Porque por mais que o escorpião tenha uma tendência a ser muito intelectualizado e trabalhar de forma mental, existe agilidade também nesse processo, tá? Existe agilidade, existe alguém que é combativo, forte na sua profissão, seja lá qual for. Eu vejo que muitos escorpianos têm uma tendência a gostar de trabalhos que lidam aí com segurança pública, tá? Com segurança de dados, com segurança de uma forma geral, tá? Isso atrai muito escorpião. Carreiras militares e policiais, enfim, forças de segurança. Mesmo que seja, gente, de uma forma secundária, tá? Não precisa ser uma forma aí oficial, por exemplo. Tem uns que tem uma tendência a trabalhar aí, por exemplo, com seguranças de bares, tá? Brigadistas, bombeiros, sabe essas coisas que atraem muito o escorpião? E claro, também tem a galera do lado místico, né? Que é muito místico, que leva também, coloca na profissão o seu lado curador, né? Que é o seu lado aí místico, que é o seu lado de acreditar que a sua profissão ela é também uma missão, principalmente a missão aí de cuidar e de curar pessoas, mesmo também que de forma indireta, tá? Aqui muitos vão refazer a carreira, vão começar. Para quem já se aposentou, já vivenciou aí várias fases da profissão e trabalhou bastante, o Cavaleiro de Paus fala que mesmo assim você não consegue parar. Então aqui você pode também fazer trabalhos aí por fora, ou trabalho autônomo, tá? De qualquer forma, eu vejo agilidade mental aqui na profissão. Cavaleiro de Paus. E direcionamento também, e vitória. Vocês vencem também não só pelo trabalho, mas também pela persistência no lado profissional. A maioria consegue alcançar altos postos, tá? Limite, aprenda a dizer não. Vem aqui com o profissional. Então, também, para alguns, existe uma questão de cuidado com excesso de trabalho, tá? Alguns escorpianos tendem a trabalhar muito, exaurir o corpo e mente. Então, existe um limite aqui, limitação. Nada de ficar aí, de repente, maltratando a sua energia, ou seja, cedendo com o trabalho. Aqui existe energia nesse sentido para alguns. Então, trabalhar é importante, é primordial para você. Para alguns é a vida, né? Para alguns escorpiões o trabalho é a vida, porque se mistura muito com vida pessoal, emocional e espiritual, mas aprenda, né, colocar limites, impor limites. Aqui eu aprendi a dizer não para alguns, é isso, tá? O que mais? Vamos para família. Lâmina 7, família para escorpião. 7 de espadas, né? A família é aquela corda bamba, aqui é o equilibrista, né? Olha ele tentando aí equilibrar as espadas na mão e tá olhando para mais duas ali, o que significa? Escorpianos, para vocês família é desafio, tá? Primeiro, existe o apego e ao mesmo tempo desapego. É como se você entendesse que a família vai sempre fazer parte da sua vida, mas de certa forma ela te limita, então você tem que ali caminhar, né, nessa linha tênue entre estar com a família, mas ao mesmo tempo seguir o seu caminho. Tá? Existe para os escorpianos aqui esse jogo de cintura. É um momento de jogo de cintura. Se você pensa em desvencilhar, se mudar, fazer uma coisa muito particular, íntima, né? E ao mesmo tempo aí sente que tem pessoas que você é responsável por elas, ou pessoas que têm um vínculo um pouco mais forte, saiba equilibrar, né? Faça as coisas que você precisa fazer, tá, em relação a você, a sua vida pessoal, mas também não abandone a família e, de um certo modo, não deixe a família tomar conta e decidir nada por você. Aqui existe um certo conflito familiar que pode ser resolvido, tá?
de maneira hábil, de maneira inteligente. Então aqui é aquele famoso equilibrista, tá? 7 de espadas. Principalmente conflitos aqui de ideias, conflitos de questões pessoais, como religião, para alguns pode haver, tá? Uma questão de estilo de vida também. Então é não desprezar a família, mas ao mesmo tempo não dar aí um aval, uma carta em branco, né? Para assinarem ou decidirem nada por você. Aqui é o meio termo, tá? E libertação. E libertar-se de amarras, principalmente familiares. Talvez amarras aí na forma em que você foi criado, em crenças, quebrar um certo padrão, porque você quer avançar, você quer ir além, você é profundo, né? Você é um signo de águas profundas. Então, alguém que, inclusive, prefere resguardar o seu mistério, a sua sabedoria, e não quer sair compartilhando com qualquer um, e nem com família. Talvez você tenha uma vida à parte, né? Sabe? Tem a família, você tem carinho por eles, convive, mas existe um lado seu que você quer preservar, que é só seu, mesmo para quem é pai, mãe. O escorpião tem um lado, né, muito seu, que é o lado sombra, mas também que faz parte da personalidade e que deve ser sim respeitado. Então aqui me fala de libertação no sentido onde você começa a se libertar de certas obrigações. E a principal delas é ficar dando satisfações demais, sabe? Isso te cansa muito. Então você não quer ficar nessa briga inútil de falar o que vai fazer, o porquê que vai fazer. Então talvez aqui você amadureça nesse sentido. E ao mesmo tempo não queira combate, guerra com ninguém. Você quer viver a sua vida do seu modo, respeitando o espaço de cada um, mas principalmente que respeitem o seu. Tá? Esses escorpianos aqui se libertando dessa obrigação de dar satisfação da sua vida. Vamos lá. Carta 8, vida 2 ou sexualidade, né? Vamos falar aqui escorpião de vida 2. A gente falou ali de amor, que é mais em questão a sentimentos, né? Agora vamos ver na prática. O que está acontecendo aí com os escorpianos? O julgamento. A vida 2 vem com arcano maior, carta 20. Para alguns é neutralidade, as coisas continuam aí como estão, tá? Para outros, o julgamento simboliza um renascimento, tá? Então a vida 2 passa aí por uma transformação, você revigorando aí um relacionamento, ou de certa forma é preciso, né? Você desenterrar, vocês percebem que aqui é alguém levantando de um túmulo. Talvez seja uma questão de você reavivar a relação através de coisas que você costumava fazer e que, de certa forma, o tempo vem te cansando, se deixando um pouco isso de lado, né? A rotina e a prática. Aqui fala de alguém que começa a ter uma vida dois um pouco mais intensa, tá? E você começa a entender que você pode fazer coisas que antigamente você fazia, passeios a dois, dedicar-se um pouco mais à vida dois, mesmo que você tenha família, tenha filhos, tenha outras pessoas envolvidas, dedicando um tempo, né, uma parte da sua vida para uma vida dois. Principalmente a vida também, libido, sexualidade, enfim, coisas do tipo. Porque existe profundidade para escorpião até nesse sentido, tá? Que encara muito o sexo como transformação também. Vamos ver o que mais vem aqui. E pode ser você redescobrindo-se, né? Na vida 2, você com mais gás. E para algumas pessoas, a carta 20, né, que é uma carta que fala de ressurreição. É como se a relação precisasse realmente aí de um choque de realidade, onde você precisa. Não basta amar, né? Amar, como eu falei, aqui existe o amor, o sentimento, mas e a prática? Como eu coloco em prática esse amor? Prudência é hora de zelar por você. Tá? E a prudência vem na vida 2 porque alguns escorpianos já vinham há algum tempo fazendo coisas que não gostavam na vida 2. Por exemplo, tá casado há muito tempo e de repente faz programas que não quer. Agora é a vez de você também, escorpiano, assim, ditar regras, assim, escolher um lugar para viajar, para passear, ter voz ativa também. Eu vejo que muitas mulheres aqui acabaram deixando esse seu lado aí, até sexual, até esse lado da aparência,
tá? Não é uma questão de desleixo que eu tô falando. Mas você, tô casada, já tenho uma vida, né? Já sou avó, de repente, já sou mãe. Não, aqui me fala da prudência de zelar por você nesse sentido, tá? Sentir bem fisicamente, mudar o visual, isso tudo faz parte de um contexto que para alguns aqui é necessário olhar com mais carinho para você mesmo nesse sentido, tá? Esse zelo, esse cuidado. Por isso que fala de ressurreição, rejuvenescer, não só por dentro, mas por fora também é interessante, pode fazer bem, mudar o visual, tá? Então assim, isso trazendo benesses assim para sua relação. Eu digo para a vida 2, tá? Para quem tem, claro, se você não tem uma vida 2 também, você não precisa, né, escorpiano, passar o dia inteiro de pijama. Um exemplo. Você pode sim, tá bem, sentir bem para você mesmo, né? Porque às vezes algumas pessoas bravas que não querem amor vêm aqui me falar, enfim. Se é o seu caso, mesma coisa. Você pode sim, mesmo assim, tá bem, sentir-se bem, tá? Isso é uma questão já de amor próprio também, né? Então, quando não é vida 2, mas é você e você. Então aí é sua autoestima e você. Também é vida 2, né? Então você pode sim, de alguma forma, resgatar-se, tá? Carta 9. Vamos falar de viagens, estudos. A primeira aqui que eu vou aceitar, carta da força, força psíquica. Aqui tem muitos escorpianos iniciando estudos esotéricos, estudos ligados à religiosidade também, força psíquica. Tem terapeutas aqui, tá? Força, exige a força. Uma força também muito reikiana, curadora. Então, escorpião, aqui em relação a estudar, eu vejo que você está numa fase de muito estudar a si mesmo, o seu psiquismo, a sua força espiritual, a sua intuição. Isso também te permeando assim várias áreas da vida, né? Seu psiquismo, que é realmente uma. Eu vejo que muitos escorpiões, eles têm, né? Os escorpianos, eles têm uma intuição muito forte, certeira, tá? Então você, isso é força psíquica, né? E aqui me fala de um momento também propício para viagens, para alguns, tá? A força fala de concretização de viagens, passeios. Vocês são muito comedidos, né? E planejam bastante. Um momento propício para isso, tá? Estudos é o que eu falei. Mesmo que seja um estudo formal e técnico, existe o lado psíquico aqui. Então você sabe qual é o melhor horário para estudar, por exemplo. Então aliar não só a inteligência prática, né, mas também é emocional. Por exemplo, eu sei qual é o melhor horário, eu me concentro. Eu sei, por exemplo, qual é a melhor posição ali da minha cadeira, da minha mesa, qual é o melhor ambiente para estudar. Tudo isso, né, embutido aí na sua questão de estudo. Porque é um estudo não só técnico e prático, mas é muito guiado também pela intuição. Isso vai te ajudar bastante, tá? Ou emocional, se der um abraço. Então aqui me fala que os seus estudos também ligados ao emocional, tá? E de repente você entenda que, para quem estuda, por exemplo, aqui, eu não vou estudar só o que eu gosto. Então eu estou entendendo um pouco o meu emocional. Eu vou começar por onde eu não gosto, que ali está a dificuldade, que eu preciso realmente aprofundar. Aí depois eu vou no conteúdo, por exemplo, na matéria que eu acho mais interessante. Mas eu vou me desafiar, eu tenho essa força para isso. Eu vou começar por onde eu considero assim o problema, né? O X da questão. Para quem estuda, vai a dica, tá? Escorpião, vocês sabem muito bem por onde começar. Carreira, que aqui já é uma questão mais, não é tão profissional, mas é ligado aí ao sua vocação, tá? Muita gente não segue a vocação, porque o dinheiro compra, né, vocações, o dinheiro desvia muita gente de suas vocações. A urgência da vida, né? Isso aqui não é uma crítica, mas vamos ver carreira. As de copas. Eu vejo que muitos escorpianos aqui seguiram realmente a sua vocação, tá? Que é como eu falei, cuidar. Analise que tem muitos escorpianos também, não só na área de segurança, de cuidar e de curar, mas também na área médica, tá? Pode ser terapias holísticas, pessoas que trabalham de cuidar do outro. É um pouquinho como os piscianos, só que tem um diferencial.
Tá? O pisciano ele tem uma entrega maior e o escorpiano tem a entrega, mas ele tem também a supervisão. Então o escorpiano ele alia aqui não só o cuidado, mas também supervisionar. Tá? Observar. Então aqui na carreira, o As de Copas fala que é um momento muito importante para a carreira. Para quem está iniciando uma carreira, uma oportunidade muito boa que você não deve deixar passar. Tá? Para quem já trabalha, você sente dever cumprido, mas mesmo assim você pode desenvolver trabalhos aqui voluntários, tá? As de Copas, né? Copas me fala de emoção. Estenda a mão aí para quem precisa do seu trabalho, da sua consultoria, da sua palavra, do que quer que seja, ou das suas mãos, né? Tem muitos terapeutas aqui que eu vejo, trabalham com reiki, com terapias, com massagens, tá? Aqui muitos conseguiram ou estão conseguindo seguir, né, a sua vocação. As de Copas. E para quem não trabalha aqui, veja uma boa oportunidade, tá? Ancestralidade, você, eternidade. Então, tem esse quê de ancestralidade, né? Também aqui na sua vocação, na questão da carreira, porque muitos repetem aí, e não é por acaso não, tá? Faz um trabalho que o avô fazia, que a avó fazia, o pai. Isso vem aí já. Alguns seguem carreira de família. Isso é ancestral também para alguns. Tá? Não é só questão de um projeto familiar, é mais que isso. Ancestralidade. E para quem começa a carreira agora, é importante que você perceba bastante o que os seus antepassados aí da família fizeram, avô, avó, sabe? Como foi a vida dessas pessoas, porque alguns têm um resgate em relação a isso. Tem uma missão espiritual com ancestralidade, ligado à carreira. É como se tivesse que dar continuidade a alguma profissão. Tá? Então analise para quem começa, né, quem está na casa dos 20, 30 anos, faça uma varredura aí na família, pesquise sobre trabalhos e tal. E claro, aquilo que chamasse atenção, existe algo que você vai dar continuidade, algo que alguém até fez, vivenciou, mas você vem dar continuidade a isso, tá? Isso é muito ligado à carreira. Vamos lá, carta 11, amizade. Ó, já pulou aqui. 6. Vou colocar em cima. Amizade vem a carta do amor. Para vocês, amizade e amor, para esse grupo que se conecta, é quase a mesma coisa. Amizade e amor se confunde, o que é uma verdade, né? Amizade e amor, tá? Aqui me fala de amizades novas, se você quiser. Os namorados mostra dúvida. Você com bastante dúvida se deve ter novos amigos. Você é muito restrito, você é muito, digamos que aqui, reservado, tá? Mas existe mesmo assim espaço para novos amigos. É uma questão aí de vontade também e paciência, né? Tem que ter paciência, escorpianos. Carta 6. Para alguns, olha, para quem. Isso é para aspas, para algumas pessoas, acho que bem poucas. Para quem tá solteiro, pode ter uma amizade que tem algo a mais aí, tá? Gratidão, seja grato. Existe uma amizade para solteiros que pode se tornar, ou já vem se tornando aí, um amor. É isso, então solteiros, analise as amizades. Se tem alguma amizade que você sente algo um pouquinho diferente, ou um carinho maior, uma vontade, uma paciência maior, pode ter uma amizade aí que, dependendo, né, da vontade, livre-arbítrio de cada um, que pode se tornar um amor, tá? Claro, se você é casado, não. Isso é pra gente solteira e que já percebeu, pegou no ar aí uma amizade muito que ultrapassa um pouco, tá? Aquela amizade, digamos assim, tradicional. A 12ª me fala da sua aprovação, tá? Para alguns, né, o karma, vamos ver o que mais. É a última para escorpião. Só uma. Tá ali. 2 de copas. Aqui a aprovação para esse grupo, para quem se conecta com essa, quem se conectou com essa mandala, a sua aprovação está ligada a amor, tá? 2 de copas, a união, a relacionamento, e pode ser também amizade, tá? Pode ser um irmão, uma irmã. Existe aqui um vínculo, existe aqui um aprendizado com alguém que é muito kármico, tá? E sua aprovação é passar por isso, entender isso. Pode ser um amor, sim, um familiar, um filho, mas o principal, independente de quem seja, tá? Aqui a sua aprovação é relacionar-se, é trocar. Então talvez alguns até entendem que tem, né, isso como karma, passar por essa questão de troca,
e de aprendizado com o outro, tá? De certa forma, se fecha, evita, tá adiando. Você sabe que não tem. Uns, inclusive, preferem a solidão porque ela é mais confortável para você, ela é mais simples, você lida apenas com você. Mas aqui é um escorpião que tem que ser tirado aí, tá? Desse conforto. E não, aqui o seu karma, uma das suas provações é se relacionar. Não importa o que aconteça aí, dores, amores, tá? Porque é um dos seus karmas, trocar, relacionar-se. 2 de copas. Para no fim de tudo descobrir que existe um aprendizado, né? O outro nos ensina e muitas vezes o outro, o contato com o outro, nos ilumina, mostra muitas coisas que temos e que não admitimos, que somos e não queremos ser, enfim. Essa troca para vocês é muito importante, tá? Então evite também fechar-se demais, porque para alguns aqui a aprovação de vocês é relacionar-se. Essa troca aí de experiências, né, de intimidade e às vezes até desse lado ruim que a gente não gosta, né? Que é quando o outro nos aponta aquilo que não queremos ver. Isso destrói muitos amores, porque as pessoas não têm essa capacidade de admitir as suas limitações e erros. Mas aqui, para quem tem essa aprovação de relacionar-se, você tem que entender aí um amor com amplitude bem maior. Amizade, enfim. Limpeza, jogue as negatividades para longe. É isso. Porque o relacionar-se para você como karma, como provação, ele vem antes de qualquer coisa de te limpar, né? De fazer aí, trabalhar com o lado negativo, sabe? Como se jogasse aí luz no que há de melhor em você. Que é essa generosidade que você tem, que muitas vezes é ferida, né? As pessoas abusam, que muitas vezes as pessoas... Mas assim, não é em vão. Então se alguém te magoa, se alguém te trai, isso acontece com todos, não fique se fechando por causa. O problema é de quem fez isso. Ela vai depois ela acerta. Depois cada um tem o seu processo. Mas aqui não é questão de ser tapete para ninguém. Mas não se feche, tá, para pessoas boas por conta das ruins. Senão fica complicado. É esse aqui o seu karma, a sua provação. Não se fechar para boas pessoas e boas relações por conta das ruins, tá? Tá aqui sua mandala, escorpião. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostarem, deixem um like de vocês. Eu vou deixar na descrição do vídeo os meus contatos para leituras particulares. Para quem não me conhece, meu nome é Márcio. E tá aí, escorpião. Sou Mandala e a gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau.